Ômega 3, junto com o iodo, foram os dois nutrientes que mudaram a história da espécie humana. Quando nós, como espécie, fomos para o mar e começamos a ingerir esses alimentos, tanto os peixes quanto algas, nós mudamos a história da gestação e da espécie humana. O DHA e o iodo foram responsáveis pela mudança no cérebro humano, e essa mudança no cérebro humano foi responsável pela mudança na gestação, incluindo a produção dos hormônios esteroides e a mudança do sistema imunológico e toda a relação que nós temos com a nossa alimentação, o nosso comportamento durante a gestação e como nós nos relacionamos, inclusive, socialmente com os nossos parceiros. Nós precisávamos de uma seleção. Nós existimos como mulher, eu acho isso fenomenal. Eu queria muito que as pessoas compreendessem, pessoas profissionais, médicos, quem atende, e todas as mulheres compreendessem. Nós existimos, nós, mulheres, existimos para nutrir o cérebro dos nossos filhos. A gestação humana, ela existe exclusivamente, com toda a sua complexidade, porque o cérebro do filhote humano é altamente ávido, ele é esfomeado por nutrientes. E isso aconteceu porque no passado, há 200 mil anos, nós começamos a comer os peixes e algas que continham DHA e que continham iodo. Então, esses nutrientes mudaram a história da espécie como nós conhecemos e nossa mudança dentro desse reino animal, do que as pessoas quiserem acreditar. Mas é isso, nós precisamos entender primeiramente que o cérebro, nós existimos para o cérebro fetal. E com a ingesta desse nutriente, nós modificamos o cérebro humano, ele falou, peraí, mas eu também não quero voltar para trás, eu também não vou me adaptar ao que eu tinha antes. Agora eu preciso desse DHA, agora eu preciso ingerir ômega 3. E aí vem a história do ômega 3. O ômega 3 é lindo, maravilhoso, incrível. A gente vai ler trabalho do ômega 3 e fala ômega 3 devia estar no ar, que a gente respira, devia estar... E a gente hoje olha para a dieta e fala assim, cadê o ômega 3, né? Cadê o ômega 3? O ômega 3 ele é um nutriente que ele é chato, porque ele é um nutriente de cadeia alimentar. Então eu preciso que tenha o CLIO, que é o camarãozinho pequenininho, e dentro da cadeia alimentar os grandes peixes vão comendo os outros peixinhos que foram comendo CLIO, e assim esses peixes vão acumulando DHA, e assim nós vamos comer esses peixes e absorvemos o DHA. Então a gente depende de uma cadeia alimentar muito bem estabelecida. E o ômega 3 e o peixe que a gente comia do ômega 3 não tem essa disponibilidade como a gente imagina. Então, peixes de cativeiro não possuem ômega 3, o salmão brasileiro não possui ômega 3, peixes que são nutridos com rações em grandes fazendas de criação de peixe, eles não possuem ômega 3. Por quê? Porque essa cadeia alimentar ela não foi obedecida. Então, hoje a gente vive uma pandemia de deficiência de ômega 3. E aí, com isso, a gente agora precisa entender da onde vai vir o ômega 3, aí tem a suplementação, a gente precisa do ômega 3, isso é inquestionável. Alguns trabalhos mostram, inclusive, que a deficiência de ômega 3 é a maior deficiência do mundo, estima-se que mais de 90% da população mundial esteja em deficiência de ômega 3. E a gente precisa do ômega 3 para o cérebro humano, lembra? A gente existe por causa da ingesta desses nutrientes. Em relação a peixes crus, existem algumas informações que eu passo, inclusive, lá no consultório também para as pacientes, é o seguinte: o peixe cru, apesar de a gente falar sobre toxoplasmose, não existe a toxoplasmose no peixe cru porque não faz parte do ciclo biológico do Toxoplasma gondii. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, em outras bactérias. O peixe cru tem tiaminase, então a gente acaba comendo peixe cru, a tiaminase acaba, enfim, alterando os nossos níveis de tiamina. O peixe cru pode ter outro tipo, existem alguns tipos de vermes que ficam nos peixes crus e que alteram, enfim, habitam o nosso estômago e que podem interferir na nossa digestão. Mas, essencialmente, não existe uma contraindicação formal para o consumo de peixe cru na gestação. E é interessante porque a gente acaba... Mas o meu obstetra falou que não podia, tá? Mas qual é a base para essa afirmação? Então, a gente pode ser consumido peixe cru na gestação. No entanto, a gente tem que levar em consideração todas essas questões, levar em consideração a dieta da própria paciente, qual é a qualidade do peixe, do restaurante, ainda vai comer sushi, churrascaria. Então, se vai comer, transforma isso num evento, vai em um restaurante bacana, come. E lembrar que mesmo que a gente esteja falando da ingesta do peixe, a gente acabou de falar, a gente está dando ração para o peixe para que ele possa ter alguma quantidade de ômega 3, e aí a gente vai ter que lançar mão da suplementação. Alguns estudos, publicados inclusive na própria Universidade da Carolina do Norte, eu tive a oportunidade de conversar com a professora Chatham aqui, e os estudos dela são exatamente em relação ao ômega 3 e neurodesenvolvimento. Porque o que acontece? Os estudos em gestação são estudos muito complicados e muito complexos de serem feitos. Quando eu determino o que é uma dose segura para a gestação, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho uma dose segura na gestação, eu tenho efeitos que são agudos, a médio e longo prazo.
Então, o que acontece na gestação, eu vou carregar até a vida adulta. Então, efeitos que acontecem na gestação, e agora a gente tem uma pandemia de doenças crônicas, alterações que a gente vê metabólicas, e isso pode ter tudo acontecido na gestação. Então, falar, por exemplo, eu usei uma dose de 1 grama e não fez diferença no neurodesenvolvimento. Tá, mas o que você avaliou? Como foi avaliado esse neurodesenvolvimento? Qual a idade dessas crianças? Como é que essa mulher utilizava essa dose de ômega 3? Quais foram as condições? Ela continuou usando durante a lactação? O cérebro do neném, o pico dele de desenvolvimento, ele começa a se desenvolver nos primeiros dias de vida. A gente sabe que o tubo neural se fecha com 28 dias, às vezes até a mãe, antes de saber que está gestante, a gente já tem o fechamento do tubo neural, associado a um desenvolvimento nos primeiros 2 anos de vida. Então, eu tenho a gestação e os 2 anos de vida, que são o maior pico de neurodesenvolvimento. E o que aconteceu nesse período? Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre ômega 3 e falar sobre os trabalhos, que a interpretação dos estudos com ômega 3, elas devem ser cautelosas. Porque, mas eu li que o ômega 3 usado em 2 gramas não fez diferença nas crianças quando nasceram. Mas não é isso que a gente está esperando. Eu espero que a gente tenha dado a base para que esse ambiente intrauterino tenha sido adequado para nutrir esse cérebro, e esse cérebro tenha as condições de receber todos os estímulos adequados depois, durante a sua primeira infância. Então, é muito complexo a gente avaliar questões relacionadas ao neurodesenvolvimento. Dito isso, é para falar do trabalho da professora Checkman. Ela faz trabalhos com crianças entre 3 e 5 anos de idade, aqui na Carolina do Norte, e ela dá uma suplementação de 2 gramas de DHA. E essa suplementação de 2 gramas de DHA se mostra aí como uma boa dose para que essas crianças tenham um diferencial em testes cognitivos entre 3 e 5 anos de idade. Esse é o que a gente tem de trabalho hoje mais avançado em relação ao estudo do ômega 3 em neurodesenvolvimento, e a dose de 2 gramas parece ser uma dose adequada. Bruna, mas os esquimós vão precisar de dose de 2 gramas? Não, os esquimós estão comendo lá o ômega 3 in natura. Mas hoje parece que, diante dessa pandemia, e talvez as doses precisem ser mais altas à medida que a gente está restringindo mais as fontes nutricionais de ômega 3.